A arquitetura de interiores é focada na criação de espaços funcionais e esteticamente agradáveis, empregando conhecimentos e técnicas para tornar ambientes mais eficientes, confortáveis e adaptados aos usuários. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nessa temática e falar tudo sobre arquitetura de interiores. A arquitetura de interiores inicia com a compreensão detalhada do espaço e das pessoas que irão utilizá-lo. Além das dimensões físicas do local, também analisa o comportamento dos usuários, suas referências estéticas e suas demandas práticas. Para essa conversa, a minha entrevistada de hoje é a arquiteta Conceição Barbosa, sócia e proprietária do escritório CB Arquitetos. Bem-vindo a Morar Bem, Conceição. Obrigada, Kaique. Adorei o convite. Prazer estar aqui contigo. Além de tudo isso, Conceição é minha partner nos eventos de arquitetura, de festas. A gente sempre dança um bolero junto, fica tudo bem, né, Conceição? Isso, exatamente. Arrasamos. Conceição, me diz uma coisa, assim, para a gente iniciar basicamente essa conversa. Como é que tu defines, assim, no teu ponto de vista, do teu escritório, como é que tu define a arquitetura de interiores e qual a importância dela de projetar para pessoas? Eu acho que a arquitetura de interiores, ela está, assim, diretamente relacionada na qualidade de vida das pessoas. Seja na casa, seja no lugar de trabalho, o lugar que a pessoa habitar. A arquitetura de interiores ela é fundamental, porque não se trata de grandes investimentos. Você pode fazer uma arquitetura de interiores gastando pouco e tornar aquele ambiente super funcional e agradável. E, na verdade, a gente está falando exatamente disso quando tu fala de arquitetura de interiores, do morar, né? Do como você se sente dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho. Então, eu acho que está diretamente relacionado com qualidade de vida, com prazer em habitar aquele local. O que eu acho que desde aquele tempo, eu sempre fui, agora eu vou rasgar seda, eu sempre fui um grande admirador da Conceição, sempre fostes uma referência de trabalho. E eu acho que hoje em dia, depois que a gente passa de um movimento que tu estás acompanhando, um movimento do escritório que está há alguns bons anos no mercado, né? Essa reciclagem, a gente vê como mudou o morar daquele tempo para o morar que tu projetas hoje no escritório, né, Conceição? Até porque há uns anos atrás, quando eu comecei, eu estava fazendo as contas até vindo para cá. Eu tenho 30 anos de formada, é muita coisa. Eu não comecei com o escritório montado logo no início, porque eu fazia outras coisas, eu sou mulher de mil faces. Multifuncional dentro da arquitetura multifuncional, e eu sempre fui muito atirada para fazer as coisas. Então, eu muito nova, trabalhei com outras coisas, tive outras experiências, que logicamente isso tudo vai somando e vai criando a bagagem do que tu és, né? É a tua história de vida. E naquela época, assim, os clientes não tinham esse volume de demanda que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um monte de arquiteto, um monte de gente trabalhando, uma infinidade de profissionais e tem clientela para todo mundo. Naquela época, assim, só contratava arquiteto quem tinha dinheiro para investir, para fazer uma coisa mais elaborada, mais bacana e tal. Não é como hoje, que hoje a pessoa compra tem um espaço, uma sala comercial que seja, ou uma kitnet. A pessoa contrata um arquiteto. Porque ela sabe que ela tem a necessidade do apoio, desse apoio profissional, para ter uma melhor resolução do que ela está investindo para ela, né? Com certeza, porque é uma coisa que eu costumo dizer sempre para os clientes, quando me procuram pela primeira vez e tal, que é assim, seja para uma salinha ou para uma mansão, você pode utilizar da melhor maneira aquele espaço. Então, assim, a pessoa vai gastar, vai investir, tá? Eu tenho uma kitnet, eu vou investir para arrumar aquela kitnet para mim. Eu posso gastar mal ou eu posso gastar bem, porque eu vou gastar, isso é fato. Não fazer um investimento errado dentro de qualquer... E com o auxílio de um profissional, a probabilidade é muito maior de você ter êxito, né? Do que às vezes a pessoa achar que pode fazer sozinha. Até pode, mas eu acho que a gente estudou para isso, né? Para conseguir organizar melhor os espaços, ter uma funcionalidade. Que era exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Quais são esses principais fatores que tu consideras assim, primordiais para iniciar esse projeto de arquitetura? Para falar arquitetura de interiores, de interiores. Tá.
Eu acho assim, o primeiro passo é a gente conseguir entender, fazer uma leitura do cliente, né? Entender quais são as necessidades daquela pessoa, daquela família, o que eles esperam do projeto, o que eles esperam, como eles vivem, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, a gente realmente conseguir absorver o que aquelas pessoas que estão te procurando, o que elas realmente querem. Esse eu acho que é o primeiro passo. E, assim, isso vai conseguir que a gente construa, depois desse primeiro passo, eu acho que vem a parte funcional do projeto, que é uma planta bem resolvida, um layout bem resolvido, funcional, porque eu acho que a funcionalidade é o número 1 da listinha. Que isso vai ser a base para a gente poder, exatamente, né, no caso, para poder dar sequência no exatamente, exatamente. Então, para mim, a funcionalidade está em primeiro lugar. Depois que eu tenho isso ecologicamente funcionando bem, aí eu consigo trabalhar a estética disso. E, obviamente, que a gente também eu troco com o cliente. Eu costumo dizer que a gente eu gosto de trabalhar a 4 mãos. As minhas, que na verdade são bem mais do que 2, porque eu tenho muita gente trabalhando comigo, que a gente não consegue trabalhar sozinho, tá certo? E as mãos do cliente. Porque eu acho importante essa sintonia para a gente, a cada etapa do projeto, porque o projeto tem etapas, a cada etapa do projeto, a gente está trocando com o cliente, com essa pessoa, para saber se a gente está indo no caminho certo. Não, e exatamente essa colaboração, que ela é importante, porque no final das contas, apesar do cliente ter guiado e tu ter desenvolvido todo esse conceito, na verdade, no final das contas, o cliente vai morar, né? Exatamente. Então não é tu que vai finalizar lá com o teu escritório. Então realmente é projetar para o outro e ter esse entendimento. Porque assim, se a gente não consegue, nós profissionais, tu sabes disso tanto quanto eu, a gente só consegue ter êxito no nosso projeto, no nosso trabalho, se aquelas pessoas estiverem se sentindo dentro da casa delas. Eu posso fazer uma casa de revista, vai sair na primeira página da revista, mas se aquela família, se aquelas pessoas não estão se sentindo em casa, se eu não resolvi todas as dores ali, todas as soluções que vão suprir as necessidades deles, eu não tive êxito. Eu concordo perfeitamente contigo, porque a pessoa não se enxerga como parte daquilo, né? Exatamente. Tendo até feito um investimento alto ou não, mas ela não se enxerga. Agora, falando exatamente desse início de projetar, quando tu falas que o cliente chegou no escritório e fala sobre o encontro da estética. Eu tenho 18 anos de escritório ainda, né? Tô aqui nessa guerra, mas eu também ainda peguei uma parte daquele início ali, que os clientes chegavam no escritório com a casa Cláudia grampeada, marcada, as casas Vogues, arquiteturas, construções da vida. Isso. Esse cliente ele ainda consegue chegar passando o que ele quer realmente de estética, seja nas fotos salvas printadas de Instagram ou nas páginas de Pinterest, ele consegue passar o que ele quer de estética para tu tentares definir o que é o estilo desse cliente? Às vezes sim, só que assim, pessoas são pessoas, uma é diferente da outra, cada um chega com uma história completamente diferente, com necessidades diferentes, gostos diferentes. Aí tem aquele cliente que chega já com dever de casa, eu adoro quando eles chegam com dever de casa. Todo organizado, todo virginiano. Recentemente eu recebi uma agora, que se ela ouvir ela vai saber que é ela. Que ela chegou para mim, fechamos e tal, ela veio com 3 folhas, todas escritas à mão, dela dizendo, quero isso, gosto daquilo, não gosto daquilo. Isso é muito bom, isso aí é um caminho, assim, a gente ganha um tempão para entender, para decifrar aquilo ali e começar a primeira etapa do projeto. É um norte muito guiado, porque fica muito mais difícil da gente errar, da gente entender. Exatamente, eu prefiro muito mais o cliente quando ele sabe dizer o que ele gosta e o que ele quer, do que aquele cliente que também existe, que não faz ideia do que ele quer. E aí a gente demora um tempo para conseguir decifrar a personalidade, enfim. A gente estava falando até exatamente disso, desse cliente dentro da casa. Como é que tu consegues fazer esse equilíbrio quando a gente parte do que tu falaste que é o mais importante para ti? Então, como é que tu consegues fazer esse equilíbrio entre estética e funcionalidade num projeto? Kaique, eu não vejo muita dificuldade, porque eu acho que o quebra-cabeça maior,
ele está mais relacionado à função. É aquilo que eu te falei antes. É uma planta bem resolvida, um layout bem resolvido, onde você tem um fluxo adequado para o uso de cada espaço, circulações que você não vai sair se batendo e nada. Isso aí a gente tem a técnica que a gente aprende, mas tem uma parte que é feeling, né? A gente saber, até com a nossa experiência de viver nas nossas casas, a gente consegue visualizar exatamente o que dá errado e o que dá certo, né? Então, depois disso, trabalhar na estética, eu acho que... Ela acaba que ela é uma consequência... É uma consequência. É uma consequência do que se traçou no início de projeto, de pré-projeto, eu né? acho. Para conseguir chegar nesse ponto certo. E aí falando exatamente disso, eu não gosto muito, às vezes, eu, falando por mim, né? Eu sou um pouco avesso à tendência. Eu sempre vou contra a tendência. Se todo mundo tem que postar o vídeo do Instagram, eu não posto o vídeo do Instagram. Se tem que fazer a dancinha, eu não faço a dancinha. Então eu tenho um pouco de medo de tendência. Mas eu tenho que te perguntar isso como um profissional experiente do mercado. O que tu acha que são essas principais tendências para arquitetura de interiores hoje em dia? Hoje em dia, assim, bora falar 2024 já para 25, porque tendência também não é igual uma passarela de moda, né? Ela ainda segura um tempinho. Mas até que eu gosto de fazer essa comparação, essa analogia com moda e com arquitetura de modo geral. A gente está falando mais de arquitetura de interiores. Porque, assim, é óbvio que as tendências existem, tá certo? Então, se tu me perguntares o que tu achas que é tendência agora, nos dias de hoje, o que é? Eu acho que são materiais mais naturais, valorizar essa questão da natureza, então é muita pedra. Os porcelanatos, por exemplo, até hoje eu fui numa loja, estava mostrando para cliente, e assim, 90% do showroom os revestimentos todos acetinados sem brilho. 95% era tudo acetinado. Entendeu? E aí, eu acho que existe essa tendência. Aí a madeira, a pedra bruta, é muito verde, vegetação, materiais com essa pegada mais natural. É quase que uma fórmula, né, Conceição, aplicada a cada cliente, a cada maneira, né? Mas realmente é um conjunto, ainda falando de sustentabilidade, tal, desses materiais todos. Eu acho que é um conjunto, que é um mix que dá match, né? Ele funciona legal também. Mas eu tenho um pé atrás com tendência, que eu acho que é a mesma coisa que tu tens. Se você... É que nem na moda. Antigamente, calça pantalona era a moda. Aí todo mundo usava calça pantalona. Era tal coisa, e todo mundo usava aquilo. Né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem muito mais liberdade. Hoje em dia, cada vez mais, você usa o que você quer, você faz o que você quer, e pode ficar legal e pode ficar uma droga. Você pode usar tudo que é tendência e ficar horrível, e você pode ir no seu estilo próprio, do jeito que você quiser, e ficar maravilhoso. Eu concordo exatamente contigo, até porque quando o cliente faz esse investimento... Tudo bem que a moda é muito mais fácil, né? Mas quando esse cliente faz um investimento de arquitetura, a gente não pode apresentar um projeto, né, Conceição, que ele tenha que reformar ano que vem. E que tenha a duração muito limitada. Ele tem que ter uma duração. Porque senão, 2 pontos. Se ele contratasse a gente todo ano para trocar, para a gente é ótimo, que a gente vai ter trabalho sempre. Mas realmente não é o que o cliente quer. Ele quer realmente que o projeto dele perdure e não fique ali muito datado, né? Exatamente, é esse o termo. Porque se você vai muito em cima dessa tendência, pode ser lindo hoje, mas talvez daqui a 5 anos você não consiga olhar para aquilo. Eu costumo sempre falar o seguinte para os meus clientes: vamos numa vibe mais neutra, mais calma, no que é a caixa. O que é a caixa? É o piso, parede e teto. Se você conseguir fazer nessa estrutura uma coisa mais duradoura, um negócio que ele não tenha... Porque assim, um sofá... Eu posso trocar o tecido do sofá, eu tenho outro sofá. Eu posso trocar uma cortina, eu posso trocar um quadro, botar... Então, essas coisas menores, eu consigo dar uma variada e posso aproveitar de formas diferentes. Mas um piso, você trocar, é um transtorno absurdo, sem falar de um custo que é elevado. Né? Acaba sendo complicado essa movimentação de troca de revestimento, porque acaba que realmente é desconfortável para quem já está lá dentro, não, é obra dentro de casa. E sem falar que é um custo absurdo, ruim, né? É um custo muito alto.
Conceição, eu te conheço quando as tuas casas começaram a fazer muito sucesso, que é bem o ponto de partida, né, da tua carreira, da tua formação de escritório. E aí vem, quando fala Conceição para mim, me vem muito ainda daquela época, aquelas casas clássicas, às vezes térreas, muitas, né? Que eu adoro. Muitas casas térreas. E aí vem ali por trás aquele estilo clássico. Que as pessoas às vezes me olham e falavam assim, o Kaique, ele é o rústico chique. Então eu fiquei muito tempo rotulado no mercado assim. Então quando eu lembro de ti, eu sempre tenho essa referência do clássico. Mas tu consegue dizer para mim qual é o estilo de hoje em dia que tu és mais procurada dentro do teu escritório? O clássico, ele é forte? Ou, tipo assim, ainda tem um pessoal que vai atrás de um retrofit, do minimalismo, de um romântico? Ou tu achas que isso é muito do momento? Kaique, eu acho assim, eu acho que tem um pouco dessa coisa do clássico, tá? Porque é aquele clássico não rebuscado, é um clássico mais contemporâneo, né? Tem os detalhes, assim, mais... alguns detalhes a mais, mas eu acho que não é nada muito pesado. Eu acho que teve, assim, uma influência, até pela sequência de casas que eu fiz nesse estilo, né? Mas eu acho que hoje não. Eu acho que uma característica que eu posso considerar, que eu acho que é muito forte em mim, nos trabalhos que eu faço, tem muito a ver com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito mais casual. Eu sou muito mais casual do que uma pessoa mais... Tu entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, assim, uma característica é eu fazer questão de ter espaços humanizados, de ter aconchego, de ter conforto. Daquela coisa de casa com cara de casa. Isso é uma frase que eu falo há séculos, que eu digo que é minha frase. Não, eu até concordo. Eu tomei posse dessa frase. Agora, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela faz um forro clássico que ninguém consegue copiar. Eu já tentei, mas não fica igual. O detalhamento de forro que ela faz quando é clássico não tem pra bater. Já tentei, mas não consigo fazer, não consegue, não dá. Imagina. Não dá. Agora, olha, Conceição, essa influência hoje em dia das redes sociais, ela é muito importante na nossa vida de escritório, e quem quer que seja ganhar a vida pessoal também. Então, é uma coisa que a gente tem presente em vida, né? Eu vou todo errado. Então, quando todo mundo já fez, eu vou por último, né? Que todo mundo já... Para com isso, não, que as tuas redes sociais são um espetáculo. Não, mas eu queria te perguntar assim, o quanto essas redes sociais, elas influenciam no teu trabalho e nas escolhas dos clientes? Olha, assim, eu acho que é como tu disseste, hoje em dia não dá para você estar fora. Aquilo é uma vitrine, é um portfólio, né? Hoje em dia a gente não tem mais portfólio no escritório. Até site é uma coisa já que pouquíssima gente entra no site, né? As redes sociais, o Instagram da vida, ele é o teu portfólio. Ali tá tudo que você faz, tá tudo registrado. Eu, inclusive, já desativei o meu site tem uns bons anos. Pagava o domínio e aí eu já via que não funcionava mais e cancelei também. Eu acho que diante dessas redes sociais, a gente não tem mais tempo nem saco de ficar abrindo o site. Eu acho que ficou muito mais prático, inclusive. Assim, já aconteceram várias vezes de clientes virem a mim por conta de rede social. Isso é muito legal, é como eu estou te dizendo, é um portfólio que abrange uma quantidade imensa de pessoas. Fundamental, quem não está nisso, eu acho que fica bem difícil, a pessoa tem que, é quase que uma obrigação fazer parte disso profissionalmente, tá certo? E, assim, tu estás falando, só voltar aqui um pouco com relação a estilo. Eu acho que no começo eu tive mais essa característica do clássico. Mas o que aconteceu com o passar do tempo é que eu fui deixando isso um pouco mais solto, porque eu, pessoalmente, eu gosto de muitas coisas. Eu poderia ter várias casas, tá? Hoje eu gosto assim, mês que vem eu já queria mudar tudo de novo, porque eu gosto de muitas coisas. Eu não gosto só de uma coisa. Para o cliente que fazer a nossa casa é muito mais difícil, porque a gente tem muita referência. A gente tem muita referência de muitas coisas que a gente quer pra gente. E que a gente mistura esses momentos que a gente vive, né? Exatamente, exatamente. Então, em função disso, eu gosto do desafio de fazer coisas
que saiam da minha zona de conforto. Eu adoro quando vem um cliente e traz uma referência de um estilo completamente diferente do que eu estou mais acostumada a fazer, e eu transformar aquilo com as minhas também, com as minhas referências, com o meu olhar. Então, assim, eu não tenho aquele estilo que é meu. Tipo, o cliente vai me procurar porque eu faço aquilo daquele jeito. Eu prefiro pegar o que aquela pessoa gosta e eu vou na vibe dele. E adoro as diferenças. Adoro. Eu tento também me enxergar dessa maneira, e é como exatamente isso como tu estás falando. Ele vem, e isso é muito legal, né, Conceição? Porque isso acaba transformando num desafio, né? Sim. É um exercício. É um exercício que a gente acaba tendo como um desafio, e aí no final tu imprimiste a tua assinatura. Exatamente. Não é uma cópia da referência, Não. Porque ela vai entrar o teu Com estilo, certeza, vai entrar a tua personalidade. Com certeza. Quando entra o teu olhar, já muda tudo. Agora, falando um pouco assim de conforto, Conceição, a gente está vivendo agora o final de verão, né? A gente deve, hoje quando eu entrei aqui, imagino que tivesse uns 35 graus aí fora. Belém é uma cidade tropical, muito quente. Quente o ano todo. Como é que tu achas que a arquitetura de interiores ela pode sanar algumas peculiaridades como essa, que é o nosso clima? Assim, o que a gente pode fazer para melhorar esse conforto dentro de um apartamento ou de uma casa? Kaique, assim, eu acho que o que mais pode solucionar, na verdade, é a arquitetura, sem ser de interiores. Que aí você vai captar vento, aberturas que deixem a ventilação fluir, que deixem aquele ambiente mais fresco, materiais, que tipo de telha você vai usar, enfim. Só que a gente está falando de arquitetura de interiores. Eu acho que uma maneira... Eu gosto muito de usar cores mais claras, porque eu acho que deixa, visualmente, dá uma frescura a mais, né? A gente tem um frescor a mais. Materiais o mais naturais possível, né? Então, por exemplo, o tecido de um sofá, que tenha um toque gostoso, que não seja aquele tecido que você sente e começa a esquentar demais. Então, assim, optar por materiais que facilitem, mas eu acho que, na verdade, o que melhor funciona é a arquitetura propriamente. Aliada, que claro, que como paraense não podemos não ter um ar-condicionado. Então, tipo assim, exatamente. É uma somatória, um trabalho em conjunto, né? Óbvio que existe a ventilação mecânica, mas isso que tu estavas falando, que era exatamente o que eu queria ouvir. Essas características que são embasadas lá desde o início do projeto, que lá na frente vai te dar esse conforto na construção. Existe uma questão que a gente até falou um pouco isso no início da nossa conversa, sobre valores, né? Então, o que eu queria te perguntar agora, que eu tenho mais ou menos... É óbvio que eu também, né? Porque a gente trabalha no mesmo segmento, mas a arquitetura de interiores, ela tem que ser cara? Claro que não. Era isso que eu queria ouvir. Óbvio que não. Óbvio que não. A gente não precisa gastar muito para ter uma casa confortável, para ter a nossa casinha com cara de casa, né? Exatamente. Com conforto, com funcionalidade, com aquele prazer que a gente tem de estar dentro da nossa casa. E a sustentabilidade, ela é um aspecto cada vez mais importante no nosso projeto, né? Como é que tu estás incorporando algumas práticas possíveis sustentáveis dentro dos projetos? Kaique, em residências a gente usa muita placa de energia solar, que tanto para, por exemplo, no começo a gente já usa há muito tempo. Eu e o Francisco, a gente já usa as placas desde aquelas casas, desde que surgiu muito, mas apenas para aquecimento de água. Hoje em dia já evoluiu para a gente conseguir abastecer toda a casa, né, de energia, e em alguns casos até fazer a troca. E a pessoa ter aquele crédito e tal. A captação de água, Kaique, eu vou te ser sincera, eu não consigo ainda fazer. Ela é um pouco mais complicada. É claro que a gente tem as descargas dual, que praticamente todas as marcas já trabalham com os dois tipos acionamentos. Os dois tipos de acionamento. A gente fala de muito material. A gente tem que falar de material certificado, né? Esses materiais que a gente usa, que a gente trabalha com a responsabilidade que essas empresas têm, né? E assim também. Tu falaste dos materiais e certificação, etc. Hoje em dia, o que a gente tem de materiais, por exemplo, a madeira,
Hoje em dia dificilmente tu vais fazer uma casa com o piso de madeira maciça, como se usava antigamente. Então a gente tem muitas alternativas de materiais com aspecto muito natural, sem precisar que sejam naturais. Agora sim, tem a nobreza de um mármore, a madeira é inquestionável, mas o uso já é mais restrito, mas né? a gente consegue aplicar o mesmo conceito para o cliente que pode gastar mais, que não necessariamente a gente vai obrigar, né? Não, tem que fazer de mármore quando a gente tem peças, a gente tem porcelanatos que imprimem com uma qualidade, às vezes, ou até a própria madeira, para poder conseguir dar a mesma leitura de projeto. Obrigar jamais. O dono da casa, o dono de tudo é ele. Olha, e qual é o papel do cliente nesse processo todo da execução de um projeto de design de interiores? Como é que ele garante que o projeto ele vai ser surpreendido e chegar às expectativas dele? Não, garantia a gente não tem nenhuma. A gente tem muito trabalho, muita dedicação, muito carinho por aquilo e muito respeito por aquele cliente. Eu acho que isso que eu falei é fundamental para que a gente tenha êxito, né? O respeito àquela pessoa, procurar ter certeza de que você está dando o seu melhor por aquela pessoa, por aquele cliente. Entendeu? E é muito trabalho, tu sabes disso. E aí, não. E aí a gente não tem dúvida, né? Na verdade, quando eu digo para o cliente também, né, Conceição, eu digo assim, se ele respeitar o projeto que a gente conversou, que a gente apresentou, que foi aprovado, se ele seguir aquilo, vai dar certo. É claro que durante o processo algumas coisas vão ser alteradas, mas se ele respeitar a execução do que a gente conversou e do que a gente tratou, é claro que ele vai ter o retorno do que ele imaginou. Não, até porque a pessoa, quando ela te procura, ela precisa confiar no teu trabalho. Esse é o primeiro passo, né? Ele precisa gostar, já ter uma identificação com o tipo de projeto que tu fazes, e também de confiar e acreditar que tu estás fazendo o teu melhor. Né? Aí o sucesso é garantido, não tem erro, o sucesso né? é garantido, agora sim, não tem caminho de flores. Né? É uma coisa que ela vai sendo construída passo a passo, etapa por etapa. Por isso que eu, particularmente, Kaique, eu não sei como tu fazes, mas eu faço questão e explico isso bem explicadinho para ele no início, que a cada etapa a gente senta, reúne e bate. Eu só passo para a etapa seguinte quando aquilo ali já exauriu todas as possibilidades, para a gente não ter que voltar, porque essa volta é muito chata, é muito ruim para todo mundo. A gente perde tempo, né? E tempo hoje em dia é precioso nessa vida que é tão cobrada da Não, gente, com certeza. O imediatismo da tecnologia, do telefone nosso que não para. Então, refazer é muito trabalhoso, realmente. É muito trabalhoso e com certeza gera algum tipo de dano para o cliente. Porque se a obra dele, por exemplo, já começou e ele resolve voltar, é custo também para ele, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, vamos exaurir aqui nessa etapa, quando a gente já viu todas as possibilidades, chegamos no final, vamos para a próxima, para a gente não ter que voltar. Não, tu estás certíssima, porque evita problema, né? Claro, minimiza as broncas de obra. É exatamente isso. Agora, Conceição, para a gente finalizar, foi tão rápido, passou tão rápido. Não é? O papo é muito bom. A gente não chegou nem em outras partes ainda, tem tanta história para contar. Eu queria te finalizar fazendo uma pergunta muito simples, na verdade, para ti. Para ti, afinal, Conceição, o que é morar bem? Morar bem é eu me sentir feliz, confortável, dentro da minha própria casa, dentro do espaço que eu habito. Para mim, morar bem é isso. Se para isso eu preciso ter, sei lá, coisas caras, ou não interessa o que eu tenho. É eu me sentir... É o teu sentimento com o espaço que tu estás habitando, independente se ele é caro, barato, se tem luxo ou não. Não, exatamente. É aquilo que me faz bem, aquilo que me faz feliz e que faz eu me sentir em casa, na minha casa. Ai, Conceição, eu queria te agradecer por essa conversa, por esse bate-papo. Eu acho que a gente aprendeu bastante aqui, falamos um monte de coisa que eu acho que o pessoal vai gostar de assistir e ter em casa todo esse processo do que é da arquitetura do interiores. Eu acho que com certeza que todo mundo aprendeu mais um pouquinho sobre isso. Queria agradecer a tua presença
E queria te deixar à vontade, se quiser deixar teus contatos, tuas redes sociais, onde a gente te acha. Tá bom, Kaique, foi um prazer enorme. Quando eu fiquei sabendo que era contigo, eu digo, estou em casa. Essa era a ideia, de ter aqui receber como amiga de verdade. Te agradeço imensamente o convite, tá? Espero que o pessoal curta assistir, espero que a gente contribua de alguma maneira com as pessoas que vão assistir. E um prazer tremendo. Muito obrigada. Onde a gente te acha nas redes sociais, o pessoal te seguir lá? Então, meu Instagram é CB Arquitetos, no plural. É isso. Agora, os meninos do escritório, eu amo trabalhar com jovem. Amo, eu digo para eles que é a melhor coisa do mundo, porque a gente fica sempre up to date, né? Então, eles agora, recentemente, botaram no TikTok, que eu não sei nem como funciona, mas tem que ter, né? Tá bom, põe aí, bora. E é isso. É basicamente o Instagram. E agora tem o TikTok. Obrigado, te agradeço mais uma vez. E a gente encerra aqui mais uma edição do Morar Bem. Nos encontramos no próximo episódio dessa websérie com um novo tema e um novo convidado. E não esqueçam de acessar as áreas especiais de oliberal.com/morarbem para ter acesso a esse e outros mais conteúdos. E até a próxima!